Opa, então vamos lá, seja bem-vindo aqui ao canal Desenrola Dev. Se você não está inscrito, aproveita lá para se inscrever, tá? E vamos embora lá para mais uma aula do nosso curso de Aprendendo Python. Hoje a gente vai abordar o assunto de estruturas de controle, if, else, if no Python. O objetivo dessa nossa aula será o seguinte, né? A gente vai aprender a utilizar a estrutura de controles condicionais no Python, com os comandos if, else, elif. Essas estruturas elas nos permitem executar diferentes ações baseadas em condições, o que é essencial para a lógica de qualquer programa. Então, beleza, nós vamos aprender hoje como fazer de fato algumas estruturas de controle em um programa, como uma aplicação ela se comporta em determinadas situações. Então vamos lá, a estrutura básica do if, else, que são palavras reservadas do Python, né, que seria se não. Então vamos lá. Essa estrutura ela praticamente serve para dizer assim, ó, se determinada condição for verdadeira, então faça isso, mande um e-mail. Se o cliente se cadastrou com sucesso, então eu mande um e-mail. Se não, exiba mensagem de erro para preencher os campos obrigatórios. É mais ou menos esse o funcionamento do if-else. Então vamos embora lá, pôr a mão na massa, né? Então vamos começar aqui declarando a variável, eu vou chamar ela de x e vou colocar aqui um valor 10. E o if é simplesmente um i e um f. E vamos lá. Começar testando aqui, se if maior do que 5. Vamos lá, a estrutura if ela termina com 2 pontos. Aí eu teclo Enter e lembra que a sintaxe do Python eu preciso aqui, ó, sempre está indentando o código. Então eu vou colocar aqui, ó, print, né? Usar o print, função de saída do Python. Vou colocar x é maior que 5. Pronto. Essa aqui é a primeira condição if, né? Símbolozinho de maior. Se o valor x, quem é x? 10. Se 10 for maior do que 5, então x é maior que 5. Ó, vamos imprimir aqui, ó, x é maior que 5. Mas, Antoniel, eu quero exibir o valor da variável x. O que eu faço? Vou colocar aqui o fzinho, para dizer que essa string é formatada. Abre e fecha o colchete. Chaves e coloco a variável dentro. Quando eu executo, vamos lá, 10 é maior que 5. Então vamos lá. E o else, como é que funciona? O else, ó, eu não vou poder mais continuar aqui, ó, codificando um nível à frente do if. Vou ter que botar else, 2 pontos, e eu posso aqui agora ó, colocar print e vou escrever, ó, x não é maior que 5. Vamos lá, eu executo. Ele continua entrando aqui. Por quê? Porque x é quanto? 10, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 5. Vamos ver o que acontece. Quando eu coloco 5 no x, ó, já diz aqui, ó, x não é maior que 5. Vamos colocar aqui, exibir o valor de x, né? Para a gente saber quanto é que a gente está falando. Ó, 5 não é maior que 5. Realmente, 5 não é maior do que 5, né? Como é que eu faço, Antoniel, para colocar qualquer valor aqui dentro? Vou fazer o seguinte. Vou colocar int. Existe uma estrutura no Python que é o input, onde eu solicito. Vou tirar esse int aqui, para simplificar. Onde eu posso pedir para o usuário digitar um número, né? Digite um número. Então vamos lá. Número. Deixa eu ter uma seta aqui, né? Quando eu rodar agora, vai abrir aqui, ó, no VS Code, para mim digitar um número. Eu vou digitar 7. Teclo Enter. Ele deu um errinho. Por quê? O que acontece? O input, ele sempre vai retornar, ó, um string. Ó, quando eu passo aqui o mouse, ó, mas é que o input, ó, tá aqui um retorno string. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar int. A gente viu nas aulas passadas que existe um tipo de dado inteiro. E quando a gente coloca int, abre e fecha parênteses, e passa um valor dentro, que seria o retorno do input, ele será convertido para inteiro. Então vou colocar 7. 7 digitei, ó, pronto. 7 é maior do que 5. Ó, quero executar, quero digitar 2. 2 não é maior que 5. Beleza? Então esse é o funcionamento da estrutura de controle if, que é o que a gente vai abordar hoje na aula. Vamos lá para mais um exemplo. Usando o if para múltiplas condições. Ó. Além do if e else, também podemos usar o elif, a abreviação de else if, para adicionar mais condições. Isso é útil quando temos múltiplos cenários para testar. Imagine que a gente tem múltiplos cenários para testar. Vamos dar um exemplo aqui, ó, de nota. Vamos dizer que eu tenho uma nota aqui, 8. Tem uma nota 8
E eu vou começar o seguinte, if nota maior ou igual a 9. Então, vou imprimir aqui, ó, print. Vou dizer que a minha nota A. E vamos lá, tem mais uma coisa aqui, ó. Else if nota maior ou igual a 8. Vou colocar aqui, ó, print nota B. Ó, vou colocar aqui mais uma instrução else if. Tenho mais essa condição. Eu vou colocar nota maior ou igual a 7. Eu vou ter print nota C. Tá. E no final, não tenho mais nenhuma condição. Eu coloco else print nota D. Beleza? Então, essa estrutura aqui, ó, if, se. Opa, coisa aqui, ó. Se a nota for maior do que 9, então imprima a nota A. Se não se, nota maior ou igual a 8, print nota B. Se não se, nota maior ou igual a 7, então nota C. Isso quer dizer que se a minha nota for 8, o que acontece? Nosso script aqui, o nosso código Python vai vir testar o primeiro if. Ó. If é nota maior do que 9? Não. Então ele vem para o próximo se não aqui. Ó. Se não. Se nota maior ou igual a 8, então ele entra aqui, ó. Nota é maior ou é igual? Não, ele não é maior, mas é igual. Mas aqui tá para ver o que acontece. Beleza? Ó, imprimiu nota B. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos coletar aqui o input do usuário para a gente fazer mais alguns testes. Digite um número, né? Digite uma nota. 2 pontos. Ó, vou teclar Enter e vou digitar a nota 7. Vamos ver se ele vai entrar. Ó, nota C. Beleza? Ó, ele veio aqui, ó. If, nota maior do que 9? Não. Se não. Nota maior do que 8? Também não é não. Nota maior ou igual a 7? Opa, não é maior, mas é igual. Vamos colocar aqui mais um caso. Vou colocar 6. Quando eu digito 6, ó, entrou aqui, ó. A nota é D. Por quê? Ele testou, viu que não era maior do que 9, nem igual, nem era maior nem igual a 8, nem maior nem igual a 7. Então, ele vem aqui e imprime o bloco D. Então, no Python, existe essa estrutura if, else, if. Se não, se. Vamos lá. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Ó, tem aqui o alinhamento de condicionais. Vamos lá. Em algum caso, nós podemos precisar de condicionais dentro de outras condições. Isso é chamado de alinhamento e nos ajuda a construir lógicas mais complexas. Vamos lá, vamos ver aqui um exemplo disso aqui. Vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vou declarar aqui uma variabilidade. E vou dizer aqui uma variabilidade 20. E vou botar aqui a habilitação, que seria carteira de motorista. Tá? Habilitação. Habilitação igual a true. Habilitação igual a true. Eu vou começar com o primeiro if. If, idade maior ou igual a 18. Se for maior ou igual a 18, então eu vou printar o seguinte, ó. Pode dirigir. Pode dirigir. Opa! Errei. Não esqueci um if aqui, ó. Eu não posso dirigir só, não preciso só ter maior de 18 anos para poder dirigir, né? Eu também preciso ter uma habilitação. Então vamos lá aqui, ó. A variável de habilitação, ó, ela recebe true. True é uma variável booleana. E o if, ele sempre tem aqui dentro dele uma condicional. O resultado dessa expressão, idade maior ou igual a 18, ele retorna uma expressão verdadeira ou falsa. No caso aqui, idade igual a 20, né? A idade é maior ou igual a 18? Porque 20 é maior do que 18. Aí beleza, entrou no if. Então ele vem e entra aqui, ó. Chega no próximo if. Qual é o próximo if? Tem habilitação? Sim. Então escreve, pode dirigir. Beleza? Vamos executar esse código para ver o que acontece. Olha só, ele imprimiu aqui, ó. Pode dirigir. Isso se chama-se alinhamento de if. Beleza? Eu tenho uma instrução if, dentro dela eu coloco outro if. Beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Else. Vou colocar aqui um else. Print. Não pode dirigir. Não pode dirigir. Vamos lá. Ele continua dirigindo. Eu vou colocar aqui na habilitação, ó, false. Olha só. Não pode dirigir. Por quê? Ele entrou no primeiro if, mas no segundo if ele não conseguiu entrar. Por que não conseguiu entrar? Porque a habilitação está igual a false.
Vamos lá, a gente fez esse alinhamento. E eu posso ainda fazer um alinhamento do primeiro if. O primeiro if eu posso colocar aqui, ó, se o cara for menor de idade, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, menor de idade. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, ele não pode dirigir por causa da habilitação. Eu vou botar aqui 17. O que acontece? Menor de idade. Então vamos lá, ó. No alinhamento de if, ele é um pouco diferente do else se senão, né? Que é o seguinte aqui, ó. O se senão também pode ser convertido no alinhamento de if. Que acontece o seguinte aqui, ó. Se idade maior do que 18, então a habilitação pode dirigir. Beleza? Eu entrei dentro de um outro if. A instrução, vou fazer aqui, else if, ela é uma abreviação do else, ó, com um outro if dentro. If, por exemplo, vou botar aqui, ó, se ele for menor de idade, mas tem habilitação, então eu vou escrever aqui, chamar verificar documento. Verificar documento. Olha, nesse caso aqui eu vou colocar um else. Aqui, menor de idade. Então vamos lá aqui, ó. O else if é como se fosse uma abreviação para esse tipo de instrução, ó, esse alinhamento aqui, ó. Se, else, se não, né? Então depois tem um outro if. Se ele tem habilitação, então opa, verifica o documento. Se o cara é menor de idade, mas tem habilitação, tem algo errado, algo precisa ser verificado nesse documento, ó. Nossa, else if, verifica a habilitação. E eu posso simplesmente alterar e fazer isso aqui, ó. Else if, habilitação. No final, deixa eu ajustar esse código. Dá no mesmo. Ele, se não, if, habilitação, verifica o documento. E no final, um senão. Beleza? Então vamos lá, esse é um exemplo, vou deixar aqui. Depois eu vou mandar esse jogo para vocês, tá? Esse documento. Você tem que baixar. Olha só, verificar documento se o cara não tiver habilitação. Se o cara tiver habilitação e for menor de idade. Beleza? Então vamos para o próximo item, né? Legal. Então beleza, gente. No nosso próximo item, né, vamos abordar alguns exercícios e a gente já deu para entender mais ou menos aqui como é que funciona o if. O if ele pega uma condição, temos o else e o se não se. Então bora. Nosso primeiro exercício, vamos fazer o seguinte, aqui, vamos praticar um pouco mais. Bora lá. Classificação de faixa etária. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um programa, né? Cada variabilidade classifica a faixa etária em criança, adolescente e adulto. Tudo isso usando estruturas de comando. Vamos começar o seguinte, vamos pedir a idade, né? Vamos pedir isso para o usuário digitar. A gente aprendeu aqui o comando input. Ele solicita o usuário, né? Vamos pedir aquele digito sua idade. Vou pedir aqui para o usuário digitar. Pronto, vai digitar a idade dele. Vamos começar. If, idade. Se a idade for menor do que 13 anos, bora lá. Vamos classificar aqui. Se o cara tem menos de 13 anos, então ele é o quê? Então, você é uma criança. Beleza? Vamos lá testar aqui, ó. Tenho 12 anos. Pronto. A gente acabou de dizer que eu sou uma criança, eu tenho 12 anos. Então vamos lá, usando aqui a estrutura. Se não, vamos fazer outro teste. Else, vamos usar o else if. Ó, se idade menor do que 18, vamos colocar o seguinte. Se o cara tem menos de 18 anos, o que ele é? Vamos dizer que ele é adolescente. Você é adolescente. Beleza? Vamos testar. Vou dizer que eu tenho 17 anos. Ó, você é um adolescente. Agora, eu posso simplesmente fazer um else, que é a minha terceira condição. E eu vou imprimir o seguinte. Print. Você é um adulto. Você é um adulto. Beleza? Vou colocar que eu tenho 18 anos. E olha só. Acabou aquele teu resultado que você é um adulto. Beleza? Então, a gente utiliza as estruturas de controle para esse tipo de tomada de decisão. No caso da idade, quando a aplicação tem que tomar alguma decisão com base na idade da pessoa. Neste exemplo, né? Vamos fazer aqui outro exercíciozinho, ó. Avaliação de notas, exercício 2. Mas tem 5 exercícios para fazer.
Escreva um programa que peça ao usuário para inserir uma nota entre 0 e 10 e ele tem que usar o if, o else if e o else para imprimir. Imprimir o seguinte, ó. Vai imprimir reprovado se a nota for menor que 5. Imprimir recuperação se a nota estiver entre 5 e 6. E imprime aprovado, boa nota, diz para o usuário que ele tirou uma boa nota, se a nota estiver entre 7 e 8. E aprovado com uma nota excelente, se a nota estiver entre 9 e 10. Então, bora lá criar esse programinha. Como é que a gente vai começar? Vamos começar aqui a nota, né? Começar aqui. Fazendo o input do dado. Digite a nota 0 a 10. Opa, venceu. É 0. Pronto. Digite a nota 0 e 10. Pronto, show. Tá 10 aqui, só o filé. Beleza? Então vamos ao seguinte, ó. Se nota menor que 5, vamos começar a primeira condição, né? Se nota menor do que 5, então vamos aqui, ó. Reprovado. Reprovado. Vamos lá. Else if se nota menor que 7. Vamos lá. Imprimir o quê? Print. Recuperação. Recuperação. Else if nota menor do que 9. Então, se ele tirou a nota menor do que 9, então ele pode imprimir o seguinte: aprovado, nota boa. E na última situação, eu posso vir aqui, colocar print, ó, aprovado, excelente, nota. E eu posso ainda incrementar uma coisinha. Já está aqui, ó, mas é que está aqui. Eu vou colocar aqui, o cara colocou nota 10. Ó, 10 excelente nota, beleza? Vou executar de novo. Vou executar, ó, vou executar tiro 9, ó, excelente nota. Vamos lá, executar tiro 8, nota boa. Executar tiro 7, nota boa. Vou dizer que o cara tirou 6. Recuperação. Vou dizer que o cara tirou 5. Já está reprovado direto. Beleza? Então, isso aqui é um outro exemplozinho de uso do alinhamento de ifs, né? Eu posso fazer isso de outra forma? Posso. Eu poderia, por exemplo, aqui colocar else if, ó, e fazer um if aqui, ó. Pronto. Poderia fazer isso aqui. Já esse else aqui, ó, estaria quebrado, porque ele iria entender que esse else já não é mais da primeira estrutura, porque já tem um else aqui. Eu não posso ter... Para cada if eu tenho que ter um else correspondente. Quando eu tenho esse alinhamento, então eu utilizo aqui a estrutura else if. O Python vai entender que você está querendo fazer um else, depois um if, depois retornar para o else. O else seria aqui a última instrução, beleza? Então, para cada if tem que ter um else correspondente. Mas, Antônio, eu poderia fazer esse teste lógico diferente? Poderia, sim, senhor. Aqui, ó, se a nota estiver entre 7 e 8. Como eu poderia fazer isso aqui? Ó? Se a nota estiver for maior ou igual a 7 and e nota menor ou igual a 8, então, entre aqui, ó, como executável, se continua em funcionamento, eu vou digitar 7. O que aconteceu? O cara está de recuperação. Opa, não, tá. Fiz errado aqui, perdão. Voltando aqui o código. Não, ele está aprovado. Nota menor do que 5 está reprovado. Se a nota estiver entre 5 e 6, ele está de recuperação. Então tá certo. Maior ou igual a 5, ó, é maior ou igual a 5. E o operador lógico. O que esse operador lógico AND faz? Ele junta
o resultado de duas operações. No caso seria isso aqui, ó. Tem aqui um teste lógico, ó. Nota maior é igual a 5 e nota menor é igual a 5. Menor é igual a 6. Ele vai pegar o resultado dessas duas operações. Se essa der verdadeira e essa der verdadeira, então essa operação como um todo é verdadeira. Então, estaria como recuperação. Esse é o sentido do operador lógico AND. Ó, vamos lá colocar aqui 6. Coloquei 6, ó. Pegou o cara com recuperação. Então, vamos lá para mais um exercício. Regras para dirigir. Gente, nas próximas aulas vamos falar mais sobre os operadores lógicos, o AND, o OR e outros. Aqui eu comentei apenas só para dar um pequeno exemplo, mas a gente vai aprofundar mais nesse assunto na frente. Então vamos lá, vamos ver o próximo exercício. O próximo exercício é o seguinte, ó. Regras para dirigir. Escreva um programa que ajude a determinar se uma pessoa pode dirigir. Para isso, o programa deverá solicitar duas informações do usuário. Primeira, a idade da pessoa. Se a pessoa possui carteira de motorista, responder sim ou não. Com base nessas informações, o programa deve: se a pessoa tiver 18 anos ou mais e possuir uma carteira de motorista, imprima, você pode dirigir. Se a pessoa tiver 18 anos ou mais, mas não tiver uma carteira de motorista, imprimir, você precisa de uma carteira de motorista para dirigir. Se a pessoa tiver menos de 18 anos, imprima, você não tem idade suficiente para dirigir. Utilize operadores lógicos e condicionais compostos para resolver esse exercício. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, dando continuidade. Vamos começar o seguinte, né? A primeira coisa que eu tenho que ter é o quê? A idade, né? Input. Digite sua idade. Digite sua idade. Pronto. Vamos lá, o próximo. Tem carteira. Vamos receber aqui, ó, um input. Pode ser string, que vai ser sim ou não, né? Vamos lá. Você possui carteira de motorista. Vou colocar aqui sim, não. Mas pronto. Beleza. E eu vou garantir que o usuário nunca digite um valor maiúsculo. Vou colocar aqui assim. Aliás, se o usuário, essa função aqui, o line, vai fazer o seguinte. Ó. Mais na frente a gente vai aprofundar mais sobre strings. Mas vou adiantar que essa wall é aqui. Ó. Essa função ela vai pegar tudo que o usuário digitar, o texto, né, sim ou não, e vai converter em minúsculo. Beleza? E se o cara digitar um S maiúsculo, ou qualquer letra maiúscula, ou tudo maiúsculo, vai dar problema no teste, lógico. Vamos fazer um teste aqui, ó. Minha idade, 20 anos, tem carteira? Sim. Beleza, tá funcionando, não tem nada quebrado aqui. Então vamos para o if, né? Então vamos lá, o primeiro é o seguinte, ó. Se a pessoa tiver 18 anos ou mais e possui uma carteira de motorista, imprimir, você pode dirigir. Então vamos lá, aqui. Se idade maior ou igual a 18 e tem carteira, vou imprimir. Vou evitar fadiga. Vou copiar aqui. Você pode dirigir. Você pode dirigir. Beleza? Vamos testar. O sistema está fácil. 18. Sim. Ó, você pode dirigir. Beleza? Então vamos agora para outra condição. Vamos colocar um else if, né? Por que um else if? Ó? Nós temos três condições alinhadas. Se a pessoa tiver 18 anos ou mais, mas não tiver. Então bora lá. Se a pessoa tem 18 anos ou mais e not. Vamos lá, operador not. O operador not ele nega o valor de uma variável lógica. O que é isso? Se essa aqui está dizendo, ó, eu tenho carteira, sim. Quando eu uso o operador not na frente, ele diz para mim o seguinte, ó, você não tem carteira. Ele nega. Cadê aqui? Imprimir. Você precisa de uma carteira de motorista para dirigir. Vou colocar aqui, print. Esse texto é grande, vou copiar, tá? Ó. Vamos lá. Vamos executar. Lá, minha idade, 18 anos. Não. Ó, você precisa de uma carteira de motorista para dirigir. Por que isso aconteceu? Porque eu tenho mais de 18 anos e eu digitei não. Então, o teste aqui, ó, de igualdade, de comparação, se eu digitei não,
Então vai dar false, que vai ter um valor false. Beleza? E se eu digitei false, aqui vira verdadeiro. Então, isso quer dizer que eu preciso ter uma carteira de motorista para dirigir. Beleza? Então, vamos avançando aqui para o próximo tópico. E agora eu posso aqui, ó, finalizar com o else. Observamos o seguinte, ó, que o código executa normalmente sem o else, tá? Não tem obrigatoriedade de ter o else. O else é um campo não obrigatório. E é o seguinte, se nenhuma dessas condições for atendidas, então quer dizer que o cara é menor de idade. Não é verdade? Porque eu tenho duas condições que são testadas aqui. Ó. Primeiro, o cara tem que ser maior de 18 anos. No segundo teste, ele também tem que ser maior de 18 anos. Beleza? Se ele for menor de 18 anos, ele já passa para o próximo. Vamos testar isso aqui. Ó. Vou digitar um cara com 17 anos. Tenho 17 anos e eu não tenho carteira. Ó, você não tem idade suficiente para dirigir. Beleza? Então, a gente aprendeu aqui, ó, sobre os operadores. Lógico, no caso do AND e o NOT. O AND, o que, é que ele faz? Ele junta duas operações. Existem outros operadores também, que é o OR, tá? Que a gente vai ver mais na frente. E o NOT, que é que tem carteira. Na aula específica de operadores, a gente vai ver isso aqui. Beleza? Por enquanto a gente está tendo só uma introdução. E nessa estrutura de controle if, a gente tem também o chamado if simplificado. Vamos lá. O que é esse if simplificado? O if simplificado, eu vou aqui, ó, copiar aqui esse input para acelerar. Copiar aqui, eu vou pegar. Eu vou digitar um número qualquer. Digite um número. Digite um número. Mais x. Beleza? Vou chamar de número. Digite um número. E vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, if se número maior ou igual a 0, eu vou printar que ele é positivo. Aqui, ó, x. Número, né? Vai imprimir assim, é positivo. Positivo. Ó, vou executar, vou botar 2. Vai dizer, 2 é positivo. Vou executar novamente. Eu vou colocar menos 4. Ó, ele não imprimiu nada. Beleza? Esse aqui é um if simplificado. Esse if, ele executa um bloco na mesma linha, sem quebra de linha, sem necessidade de quebra de linha. Beleza? Então vamos lá aqui, ó. O próximo if é o seguinte, ó. Agora a gente vai usar aqui, ó, o else if simplificado. Vamos lá, escreva um programa que classifica um número como par ou ímpar. Vou pegar o seguinte, vamos copiar essa parte aqui, vamos colocar aqui para adiantar. E seguinte, agora é o seguinte, eu posso fazer o seguinte, ó, se o número é par ou ímpar, a gente vai usar um operador chamado módulo. Nesse módulo ele faz o resto da divisão inteira, né? Que é isso. Se o resto da divisão inteira for o a 0, então o número é par. Então o que eu faço? Vou colocar aqui, ó, print. Eu vou colocar aqui f x número é par. O número é par. E aqui eu vou colocar else. Tiro os dois pontos e coloco else. Vou dizer é ímpar. Vamos lá. Esse operador aqui, o operador de módulo, ele faz sempre uma divisão inteira. Por exemplo, se eu vou dividir 5 por 2, ele diz 5 por 2, quanto aqui é que você tinha divisão de 5 por 2? É 2 e sobra 1, correto? Então, o resultado vai ser 1. Isso aqui vai retornar 1. 1 é igual a 0? Não, então esse número é ímpar. Beleza? Vou fazer o módulo de 2 por 2. 2 dividido por 2 é o quê? 1, né? E sobra o quê? 0. Não sobra nada. Ou seja, esse operador aqui de módulo, ele faz sempre a divisão inteira. Ele descarta a parte quebrada. Vamos lá testar esse código. Vou digitar o número 5. 5 é ímpar. Deixa eu digitar outro número. Vou digitar agora um número ímpar que eu sei de cabeça que é o 12. 12 é um número par. Então, beleza. A gente pôde aprender bastante coisa nessa aula. A gente aprendeu sobre o if simplificado, como utilizar ele, né? Pode ter um if e uma instrução na sequência. E a gente pode ter aqui, ó, o if número
Aliás, o if e um else na mesma linha. Existem outros usos para esse if. Comumente ele é utilizado para atribuição de variáveis. Por exemplo, eu quero uma variável, vou colocar aqui true, em vez de imprimir, vou colocar aqui true ou false. Vou botar aqui par. Aqui é par. Pronto. Neste caso aqui, ó, vai pegar o número. Eu vou testar se o módulo do número por 2 for igual a 0, então retorne true. Não retorne false. Ele vai colocar nessa variável é par o valor. Deixa eu aqui imprimir aqui. Olha só, deu true. Deixa eu digitar aqui um número aqui que seja ímpar. Digitar 7. Ó. Vou executar essa célula. Olha só, o valor que está armazenado dentro da variável é par, é false. Essa é a aplicação mais utilizada do ternário. Mas eu também posso, como vocês viram, eu posso executar uma função aqui. Ó. Posso fazer dessa forma. Se isso não, na mesma linha aqui eu executo uma função e aqui eu executo outra. Beleza? Essas são as duas aplicações aí do if-else simplificado. Então, beleza. Aproveitando aqui, a gente concluiu essa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre loops. E nos vemos na próxima aula. Se você não está inscrito no canal, aproveite, se inscreve e até a próxima aula. Valeu!